Olá, eu sou o professor Herbert. Eu não queria entrar nesse tipo de discussão. Eu falo de economia, física, matemática, que são as disciplinas que eu estudo, né? Que eu leciono, que eu pesquiso. E só que eu vi algumas coisas que me incomodaram muito e aí eu decidi fazer esse vídeo. Então vamos lá. Começou a pipocar no Facebook, no Instagram, começou a pipocar muito gente colocando imagem, né, na capa, postando foto mesmo de antifascista. E muito mesmo, assim, você ia baixando o feed, era muito. E aí eu não entendi o que estava acontecendo, fui ver o que estava acontecendo, né? E aí eu fui ver que parece que teve uma cena de uma live do Bolsonaro onde ele e as pessoas que acompanham ele tomavam um copo de leite. E isso representa, em tese, né, a supremacia branca. Então, muita gente viu isso como um ato de racismo, de nazismo. Vem, que te compra em lata aí nos bares, tá? Faz um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde à nossa querida Tereza Cristina. Maravilha. Não é a melhor não, né? Porque se for a melhor, só podia ser ela, porque não teve outra mulher, né? Entre todos os outros homens, tá? Que passaram pela agricultura, com todo respeito, a melhor Ministério da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina. Vamos lá. Selva! Quando eu só vi à primeira vista, assim, eu também achei estranho, né? Eu falei, por que o cara vai tomar copo de leite do nada, vai dar para um monte de gente copo de leite? E realmente parece que existe alguma simbologia internacional dos neonazistas, que parece que teve uma pesquisa científica que mostrava que os arianos tinham mais tolerância à lactose, e aí eles começaram a usar isso como simbologia de superioridade, umas babaquices desse sentido, assim, né? Mas aí você lê, por exemplo, uma notícia dessa, ou alguém falando isso, e aí você vê o Bolsonaro tomando o leite lá com um monte de gente, realmente dá uma... Você fala, e aí, mano, será que o cara tá ficando louco? É retardado? O que é, né? Dá um negócio assim, né? Não dá pra você entender direito o que está acontecendo. Aí eu comecei a ir atrás, né? Eu fui ver a versão de todos os lados para ver o que estava acontecendo. Um dos primeiros vídeos que aparece no YouTube, quando você digita lá Bolsonaro Leite, é um do Henri Bugalhos, né? Eu vou deixar aqui tudo direitinho, o link e tal. Então, esse Henri Bugalho é um carinha que me parece que mora na Espanha, é um filósofo e tal. E aí ele fez um vídeo falando dessas coisas, né? E aí eu fui assistir o vídeo dele. Mas primeiro, aí além do vídeo dele, eu também vi algumas outras coisas. E aí eu comecei a ver, por exemplo, essa notícia aqui do Canal Rural, né? Que é um site lá que tem a ver com agricultura, com a economia desse tipo de setor aí. E aí, ó, viu esta? Bolsonaro e Tereza Cristina aderem ao desafio do leite. E aí eu fui ver que, na verdade, isso foi um desafio, né? Porque parece que teve o Dia Nacional do Leite e a Abra Leite, que é a associação, né, do pessoal que trabalha nesse setor, fez esse desafio lá. Aí o Bolsonaro pegou esse desafio, mais um monte de gente. Então a gente pode ver aqui algumas coisas que referem-se a isso. Começando o mês de junho, uma data mais do que especial hoje, dia 1º de junho, Dia Mundial do Leite, uma data instituída em 2001 pela FAO. Então aí fica a interpretação de cada um, né? Se foi isso mesmo, né? Pelo menos os sites oficiais aí confirmam isso, que realmente era o Dia Internacional do Leite e aí teve esse desafio. E tem pessoas
que nunca vai acreditar nisso, né? Vai acreditar que o Bolsonaro é o nazista, é o fascista, racista, tudo isso, né? Então, mas aí eu fui ver esse vídeo aí, que foi o vídeo que deu mais audiência com esse tema, que é o vídeo do Henry Bugalho. E aí eu comecei a ver o raciocínio dele, né? Eu vi eles em alguma entrevista com o Rafinha Bastos, com o PC Siqueira e tal. Vi algumas coisas dele já, mas não é um cara que eu via muito, não sei muito bem como que ele pensa. Mas nesse vídeo deu para fazer uma análise boa. Porque olha só, então ele começou o vídeo falando assim: a gente sabe que aquilo que a gente diz pode ter múltiplos sentidos. Aparentemente não é apenas isso. Então ele falou que pode ser que o Bolsonaro tenha feito tenha sido coincidência, tenha sido sem querer, ou alguém armou isso para ele, colocou lá. Ou seja, ele nem viu o que eu acabei de ver aqui. Eu fiz uma pesquisa de 5 minutos e já fui lá ver que tudo isso que eu acabei de mostrar, né? Que era o Dia Internacional do Leite, que teve o desafio. Ou seja, ele nem se deu ao trabalho de ir pesquisar por que o Bolsonaro estava fazendo aquilo. Ele já concluiu que tem uma coisa por trás. Porém, pode ser que o Bolsonaro não saiba que ele só caiu de laranja, mas que tem. E aí ele estava fazendo essa análise lendo o Twitter de uma menina. Então ele abriu lá o Twitter de uma menina que explicava tudo, essa questão que eu falei aí do leite, dos neonazistas e explicava toda essa questão. Então ele fez toda essa análise baseado no Twitter de uma menina, né? Esse é o nível científico dele. E aí ele começou a falar algumas coisas, né? Aí o que ele falou? Ele falou que não duvida que isso tenha vindo de um governo que tem gente da ultradireita infiltrada fazendo uma guerra cultural. Aí ele chama essa guerra cultural de guerra de supremacia de ideias, conceitos e posições, que parte pela destruição de opositores ideológicos e políticos. Do que ele está falando, né? Ele está falando do professor Olavo de Carvalho. Então, olha o que ele está falando, que é uma guerra cultural pela supremacia de ideias. Ou seja, quais são essas ideias, então, que estão em luta aí? Então, seria a guerra da esquerda contra da direita. Até aí, tudo bem, né? Todo mundo sabe que existem ideologias e uma não gosta da outra, isso aí é uma coisa meio óbvia, né? Só que aí foi engraçado que no próprio vídeo, ó as coisas que ele falou que existe, ele usou um termo em inglês lá, ele falou que existe uma técnica que chama apito de cachorro. Parece que tem um apito, né, que ele emite um som com determinada frequência, que pega uma banda de frequência que o ouvido humano não consegue ouvir, né? O ouvido humano tem um limite, essa banda do cachorro é maior, por isso que o cachorro fica assustado, por exemplo, quando tem fogos e tal, porque para ele é maior, ele ouve mais barulho do que a gente, ele consegue ouvir melhor do que a gente, e isso tem a ver com a frequência. O cachorro ouve frequências maiores do que o ser humano. Então, se você tem um apito que só gera aquele som em determinada frequência, que não é uma frequência que o ser humano consegue ouvir, só o cachorro vai conseguir ouvir. E aí ele disse que tem uma técnica que chama isso, apito de cachorro, que é para você falar com um determinado público sem precisar que outras pessoas saibam que você está falando, como se fosse uma espécie de sinal, uma mensagem subliminar. E aí é isso que ele quis dizer com esse negócio do copo de leite, que o Bolsonaro estava fazendo uma espécie de apito de cachorro. E aí eu achei muito engraçado, porque ele falou que o Bolsonaro sempre usa algumas dessas técnicas aí. E aí ó as coisas que ele falou, né?
Aí eu só anotei essas coisas porque vai bem de encontro com aquilo que ele falou. Ele falou que está tendo uma guerra cultural, não falou? Que uma ideologia quer acabar com seus opositores. E aí, olha as críticas que ele fez. Aí ele falou que uma das coisas usadas como esse apito de cachorro, quando um político defende a lei e a ordem. Ou seja, não podem defender as instituições, porque as instituições são ideológicas e elas estão defendendo a ideologia capitalista. Então você não pode defender a lei e a ordem, porque essa lei e a ordem só está explorando o proletariado. E aí ele falou também, empreender uma guerra contra a droga. Então não pode falar que você é contra as drogas. Para quem entende, o subtexto significa defender a ordem, a lei e lutar contra as drogas. Significa, no apito de cachorro, olha o que ele falou, significa matar preto e pobre. É isso que significa. Então, você não pode defender a lei e a ordem, e você tem que ser a favor da droga, senão você está querendo matar preto e pobre, é isso mesmo? E aí ele falou ainda que quem defende o cidadão de bem está defendendo a propriedade, a tradição e o cidadão branco de classe média. Ou seja, na cabeça dele, o pensamento conservador ou liberal, né, liberal na economia, esse pensamento, para ele, né, esse pensamento acha que quem é contra a lei, contra a ordem e a favor das drogas é preto e pobre. Porque então você está a favor da lei e da ordem, você está contra preto e pobre. Então, para ele, a direita representa isso. A direita não gosta de pobre, a direita não gosta de preto, a direita é racista, é fascista, é tudo isso. Isso é a cabeça dele. Ou seja, se ele tiver certo, eu também concordo que você tem que acabar com a direita. E aí essa guerra cultural que ele está falando está certa, porque então a esquerda tem que acabar com esse tipo de pessoa. Porém, vamos ser um pouquinho sensato, né? Um pouquinho de sensatez. É isso que a direita defende? Quem já leu lá um livro do Roger Scruton, um livro do Edmund Burke, ou sei lá, Adam Smith, Escola Austríaca, Escola de Chicago, que é o pessoal da direita econômica e o pessoal do conservadorismo, eles defendem isso? Então, ele quer acabar com alguma coisa que ele nem sabe o que é. Smith on the basis of rational thought, the extension of thought, rational thought to the general society. Burke on the basis of traditional English liberties, both coming to the same idea of personal freedom and a decentralized social order. E aí ele ainda ataca a religião, porque ele fala que um dos apitos de cachorro que o Bolsonaro usa é quando ele fala: conheceis a verdade vos libertará, que é um versículo da Bíblia, né? Ou seja, não pode mais ter religião, então tem que acabar com tudo isso aí, porque que guerra cultural é essa que ele quer? E aí o mais engraçado é que no próprio vídeo, ele colocou aqui, embaixo ali, né, ele colocou alguns links, e um dos links é de um livro que ele escreveu. E sabe qual que é esse livro? Meu Pai, o Guru do Presidente, Heloísa de Carvalho e Henri Bugalho. A face ainda oculta de Olavo de Carvalho. Ou seja, olha o que o cara está escrevendo, meu Deus. Ele foi atrás de uma filha brigada do Olavo de Carvalho, que eles têm treta, sei lá qual que é. E aí ele foi atrás dela para falar mal do pai. Eu nem sei o que se passa na cabeça dela. Né? Não sei, não quero saber. Ela pode dizer o que quiser, tô nem aí. Não fico bravo não, mas não ligo. Fica bravo, pelo jeito fica um pouco bravo, sim. No começo eu fiquei, mas depois eu vi e falei, quer saber? Ela tem 2 leitores. Pô. E aí a gente volta exatamente no conceito que ele falou lá,
Guerra de supremacia de ideias, conceitos de posições e que parte pela destruição dos opositores ideológicos e políticos. Ou seja, um cara que se diz filósofo vai atrás da filha de alguém para falar um livro falando da infância dela, isso aí não é destruição do opositor ideológico? Aí eu vou ter que ler, né? Porque ó, tá aqui para vender lá na Amazon, em vários lugares, e tem a descrição do livro, né? Então vamos ver o que ele fala na descrição desse livro. Em poucos anos, Olavo de Carvalho, figura obscura, sem projeção e sem qualquer reconhecimento acadêmico, passa a ocupar o centro do poder político brasileiro. Considerado o guru ideológico do governo Bolsonaro, é responsável pela indicação de pelo menos 2 ministros e vem sendo mentor intelectual de vários ocupantes de cargos na administração e na política. Olavo simboliza hoje os contraditórios valores conservadores brasileiros. E no passo disso, instiga algumas das mais destrutivas estratégias na guerra cultural que ele e seus discípulos empreendem. Através do olhar incisivo de Heloísa de Carvalho, a filha mais velha deste guru e testemunha ocular destes relatos, a faceta sombria e controversa de Olavo, que ele tanto tentou ocultar, se expõe. Seus vínculos com escandalosas seitas esotéricas, sua vida errática e desregrada, o grave abandono intelectual dos filhos e toda uma trajetória pessoal e profissional centrada no culto à própria pessoa. Esperamos que as revelações biográficas de Heloísa sejam uma gota no oceano da necessária frenagem da difusão e defesa dessas ideias torpes e contraditórias. Não nos importa o homem, mas a sua trajetória tem a ver com suas ideias e suas práticas. Daí a importância da leitura deste livro. Nossa, então ele não está querendo acabar com os seus opositores, né? Não está querendo acabar, ele é totalmente democrático, ele aceita o pensamento conservador, o pensamento liberal econômico, né? O pensamento religioso, das tradições, da lei, da ordem, ele respeita tudo isso. Agora, quem gosta dessas coisas já quer destruir os opositores que é ele, né? Quer destruir os opositores que é a esquerda. Entendi. Então, o caso de perguntar, não pode ter um governo de direita, não? Não existe mais rodízio democrático? A democracia mudou? Antes da democracia era o rodízio. Como é aqui nos Estados Unidos? Tem o republicano, tem o democrata. Na Inglaterra tem o trabalhista, tem o conservador. Todo lugar é assim, né? Às vezes sobe um, às vezes sobe outro. Não é isso a democracia? Eu lutei para que existisse esta democracia no Brasil. Não lutei para eliminar a esquerda, mas ao contrário, para criar o rodízio.